Outro dia eu li um comentário, alguém falou assim: a doutora Ana só pode já ter sentido isso por falar tão exatamente como a gente se sente. E eu queria dizer que sim. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Estamos nós no país, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais ansioso do mundo. Eu sei que algumas pessoas estão em lugares mais perigosos, outras pessoas moram em lugares mais tranquilos, mas mesmo assim, nosso país continental caiu nessa estatística de país mais ansioso do mundo. Quando a gente fala em ansiedade e país mais ansioso do mundo, a gente fala do que é de fato ansiedade. Ansiedade, gente, é um sentimento vago, desagradável, uma sensação de apreensão que gera tensão, sempre voltada para o futuro, né? Como se a pessoa tivesse um desconforto por antecipação do perigo. E essa sensação de desconforto, de apreensão, de medo, de tudo, é o que a gente chama de ansiedade. São muitos fatores que nos fazem nos sentir com medo, né? Com essa sensação desagradável. E olha só, eu quero contar uma coisa para vocês que só quem está desde o começo ou leu o livro Ansiedade Controlada me ouviu falar sobre isso. Outro dia eu li um comentário, alguém falou assim: a doutora Ana só pode já ter sentido isso por falar tão exatamente como a gente se sente. E eu queria dizer que sim, eu já tive um diagnóstico de transtorno de ansiedade faz bastante tempo. Tudo começou ainda na adolescência, né? Eu tinha muitos sintomas de dores abdominais e, de fato, eu era bem preocupada, bem ansiosa, né? E tinha muitas dores abdominais quando alguma coisa ia acontecer. E na verdade era uma ansiedade de desempenho. Eu ficava muito ansiosa em situações de avaliação, em situações de prova. Eu me lembro no vestibular para medicina, eu estava tão ansiosa, né? Tão apreensiva. Me lembro fazendo prova na Universidade de Brasília e a menina do lado, me lembro demais disso, já estava ansiosa e a pessoa do lado abriu um mega pastel assim para fazer a prova. Eu, né? Meu estômago, meu abdômen. Eu tinha muita dor de barriga quando eu estava diante de avaliações. E eu me lembro que nesse dia foi tão desagradável, porque junto com a dor de barriga, eu tinha o que a gente chama de urgência evacuatória, quando a pessoa tem vontade de ir ao banheiro, que sabe que vai ter que ir ao banheiro mesmo numa situação de ansiedade. Quem aí já sentiu isso? Dor de barriga em situações de ansiedade. E sabe o que acabou acontecendo? Acho que meu pai nem sabe dessa história, nem minha mãe. Que no dia dessa prova, que eu me desloquei da minha cidade para Brasília para fazer isso. Quando eu olhei para essa menina com esse pastelão lá, eu fiquei com muita dor de barriga, eu sabia, eu não vou conseguir fazer essa prova. Fiz a prova, mas do meio pro fim, eu fiz um zigue-zague no gabarito. Peguei o gabarito, consegui responder pela metade, só fiz assim. Essa aqui é A, B, C, D. E fiz assim, a gente marcava bolinha no gabarito. Eu sabia que não ia dar certo aquilo ali. Eu simplesmente fiz um zigue-zague no gabarito. Sabia que não ia passar, mas sabia que a única coisa que eu queria era me livrar daquele lugar. E assim foi. Meu pai e minha mãe, se estiverem assistindo, foi assim, lá em Brasília. E era assim, gente, sempre que eu tinha uma situação ansiosa, uma situação de avaliação, e isso é algo que é muito difícil de você explicar, porque geralmente é desagradável, né? Você tá falando, meu Deus, eu tô com dor de barriga a cada situação. Os meus amigos mais próximos conhecem essas histórias porque me ajudaram algumas vezes, ou até a gente ria, né? Porque a gente ia fazer alguma coisa que tinha a ver com a avaliação, eu dizia, peraí, eu vou ao banheiro, depois eu volto, a gente começa, tá? E assim sempre foi. No fim, eu acabei começando a gerir isso. Tive que tratar, né, esse quadro. Fiz terapia por muito tempo, né? Por isso que eu falo sempre da importância de fazer terapia,
de entender medos, de entender inseguranças, de entender seus sintomas, de entender por que tudo isso acontece, porque quando você começa a se conhecer, você conhece tudo isso. Vários de vocês devem sentir falta de ábulo na garganta, palpitação, né? Eu me lembro de uma vez em que eu tinha a sensação, era uma crise de ansiedade mesmo, eu achava que eu ia ter uma crise de pânico, mas aí nessa época, eu acho que eu já era médica, né? Tinha acabado de formar, eu simplesmente coloquei em tênis, botei o tênis e saí rápido de casa na tentativa do exercício melhorar e acalmar. Né? Eu tenho várias pessoas que falam que fazem isso, né? Exercício realmente melhora muito. Já precisei usar sertralina, acabou que a gestão, a terapia, várias mudanças que eu fiz e vários entendimentos fizeram com que eu não precisasse mais usar. Tinha muita pressão de estudo, de faculdade, de desempenho, uma série de coisas, mas tudo se resolveu. E eu quero dizer para vocês uma coisa, eu não sinto mais isso. Para quem pergunta, e eu deixei para responder isso aqui, para dizer que eu não sinto mais isso. Para dizer que a gente pode aprender a gerir ansiedade. Que a gente pode compreender sintomas, tudo que sente que vocês colocaram aqui, e que a gente pode remitir sintoma. A gente, na psiquiatria, não gosta muito de falar a palavra cura, porque como os sintomas na psiquiatria podem aparecer uma outra vez na vida da pessoa, a pessoa pode se enganar com essa ideia. E se um dia ela apresentar algum sintoma de ansiedade, ela vai pensar, meu Deus, eu não estou curada, está apresentando de novo, então não tem isso. Não, a gente fala de remissão de sintomas, que pode remitir para a vida inteira. Mas a gente sabe que a ansiedade é uma coisa que a gente aprende a gerir e entender. E muitas pessoas precisam aprender a lidar, saber como é que você faz para se proteger. E uma das coisas que eu digo para vocês que foi muito importante na minha vida é aprender a dizer não, colocar limites, entender quais são os seus limites é uma das principais coisas mais importantes para a gente entender e melhorar. Algumas pessoas sequer precisam de remédio. Nem todo quadro de ansiedade precisa de remédio. Eu sempre falo para vocês, é preciso que esteja comprometendo muito a vida da pessoa para precisar usar um medicamento. Outras pessoas podem usar por pouco tempo e depois melhorarem. Podem usar outras estratégias, o uso de outras estratégias que eu sempre adotei, que aprendi depois como utilizar em prescrição para os pacientes e que eu sei que funcionam em quadros ansiosos. Então eu quis compartilhar essa minha história um pouco para vocês, para dizer que isso remite, mas nós precisamos nos disponibilizar, nós precisamos nos colocar como primeiro lugar nas nossas vidas e se disponibilizar a entender o sintoma, entender os seus mecanismos. Porque a pergunta de onde vem tanto sofrimento tem várias respostas.